Minha esposa volta. Bom, gente, grato aí por ter voltado, né? Toda a Vânia aí tava falando, a conversa bem no início dela foi cortada. Vamos esperar ela retornar para a gente dar a palavra para ela. Vamos esperar ela voltar aí. A live hoje rendeu. A gente já está na terceira hora da live. É importante, né, a gente tá ouvindo várias opiniões, né, que não são meras opiniões, né, como a gente tem ouvido aqui, são opiniões com base em pesquisas científicas e que são muito importantes para a gente entender melhor o que é que está acontecendo, né, nessa questão do abate dos jumentos. Então, espero que Vânia volte logo aí para acrescentar, né, a mais a essa conversa. Aproveitar para agradecer a presença de todas as pessoas aqui, né, que estão presentes na live, né, desde o início. E, né, eu cito alguns nomes ali, Vitor também, né, pessoal que tem se manifestado aí, Kiara também, né, doutora Kiara. Vamos esperar a Vânia que ela retorne aí pra gente conversar. Se ela demorar, a gente pode tentar com outra pessoa também que quer se manifestar, para ir tranquilo também. Bom, como Gilane falou também no início, né, a gente tá acompanhando essa situação aí de 2018, né, quando esses a respeito dos maus-tratos em Taitinga ocorreram, que teve uma repercussão muito grande, né, e fiz várias coberturas a respeito do assunto, né. Eu, além de ter o blog no Canal Rural, eu também sou repórter do Jornal Correio de Salvador, então fiz coberturas para os dois meios, e a gente, Gislane voltou aí, e a gente tem acompanhado os desdobramentos desse assunto, né. É um assunto que é sempre muito polêmico, né. A gente conta sempre com a informação de quem está atuando também mais na linha de frente, como os protetores dos animais, para que a gente possa levar para a sociedade da melhor forma possível, né, algo que esclareça, né, que não fique como a gente vê, né, só na informação oficial ou na informação que às vezes não é bem do jeito que deve ser, né. Eu creio que a pluralidade de informação sobre um determinado assunto ela é sempre importante, e a gente aqui como jornalista a gente busca tá também verificando essas informações, buscar estar passando para as pessoas, né, algo que elas possam realmente sentir que é um assunto relevante, né, para a sociedade, mesmo que não estejam diretamente ligados a elas. E nesse sentido, né, a gente conta aí com a participação da doutora Vânia também, para que a gente... voltou. Doutora Vânia, vou chamar a senhora aí mais uma vez. Xelinha, minha esposa, voltou aí também. Oi, Mário. Oi, Voltamos. doutora Vânia. Oi. Estava bem da fala da senhora. Aí Então, acabou a live, mas agora a gente tem mais uma hora. não, Nossa mas vamos ser supervisão. rápidos, vamos ser rápidos. É o seguinte, Mário, eu acho que é bem importante a gente entender que existem muitos problemas nessa questão. Olha, eu acho que o maior problema de todos é que a gente tem uma cadeia toda envolvida nesse risco. A gente tem problema com os animais, quer dizer, do ponto de vista da saúde e do bem-estar dos animais.
A gente tem problemas graves nessa invenção dessa cadeia produtiva, que é a saúde das pessoas, então toda a parte de saúde humana e a saúde ambiental, que a gente chama de saúde única, tá? Então, quando na verdade a gente olha de forma fria pela fala das pessoas, parece que tudo se justifica, e não é verdade. A experiência que nós tivemos foi uma experiência, estamos tendo ainda, uma experiência bem difícil, mas que mostra o descaso das autoridades sanitárias na prevenção de doenças que a gente já conhece há décadas. Tem doenças que tem quase um século que a gente conhece, e eu achei uma posição muito complicada quando o doutor Maurício falou, não, mas não tem risco. No abate também vai ter que tipo de contaminação? Pois é ali que a gente tem contaminação. A gente sabe de todos os acidentes que ocorrem no abate dos animais, a gente sabe que fora a questão do abate, sim, o momento do abate, depois todo o processamento do produto, né, daquele abate, a gente tem a questão da cadeia produtiva, o transporte dos animais, o manejo desses animais, os currais de espera, toda a manipulação que é feita com esses produtos e tentando induzir um consumo que não é nosso. Eu acho que a gente tem um problema grave nos últimos anos em relação a discutir culturas e interesse econômico, como se isso justificasse toda e qualquer prática. Então, por exemplo, ele usou como justificativos insetos, vamos comer, olha, a história da Covid está aí para mostrar. Isso com certeza veio de uma população e do consumo de morcegos. A gente só não sabe qual é o elo da cadeia entre o morcego e as pessoas. Tudo mostra. Eu tenho de vários que trabalham só com essa cadeia e a gente tem. Oi? Travou um pouco a conexão. A senhora estava falando sobre os morcegos e não deu para. E na verdade a gente tem que pensar nisso, por quê? Porque milhões de pessoas estão ficando doentes e milhões de pessoas estão morrendo, né? Eu não preciso dizer, não preciso entrar nesse caso. E quando ele fala do mormo, o mormo é uma doença negligenciada no Brasil. Eu sou sanitarista, sou médica veterinária sanitarista, trabalhei a minha vida inteira com saúde pública e eu posso te dizer que das doenças mais negligenciadas na região Nordeste em relação às zoonoses na área rural é o mormo. Então, o que na verdade a gente precisa é entender que o desconhecimento ou o interesse econômico não pode estar acima das questões de saúde, né? Eu acho que o Yuri foi muito bom em explicar toda a questão do processo administrativo, mas eu queria deixar claro aqui para você uma questão muito importante, que é a questão do custo que o Estado tem como responsabilidade. Está lá na Constituição. A responsabilidade pelo cuidado de todos os animais que fazem parte do território nacional é do governo brasileiro. E essa responsabilidade é compartilhada com estados, com municípios. Então, todos os sistemas públicos, eles têm responsabilidade por isso. E lá não se diz, são só os animais silvestres. Eu andei olhando e me parece que ele não é um profissional da área. Ele não é nem veterinário, ele não é zootecnista, nem agrônomo. Vamos dizer que ele fosse alguém da área que pudesse ainda estar trabalhando numa agência, né, sanitária, mas nem isso ele é. Ele é uma pessoa de uma outra área de formação. Então, assim, ele fala coisas que dão uma falsa impressão nas pessoas que está tudo bem. Não, mas os empresários sabem, mas o produtor rural sabe. Mas espera aí, se a gente só se fiar naquilo que o empresário quer e que o produtor rural acha que sabe, como é que nós vamos fazer? Outra coisa, ele sempre colocou, não, porque tem responsável técnico, tem responsável técnico. Olha, o responsável técnico, em geral, é um médico veterinário ou um zootecnista, mas em geral é um médico veterinário que tem que cuidar dessa cadeia produtiva. Tá? Entretanto, esse médico veterinário ele não é um fiscal, ele trabalha para aquela empresa, ou seja, ele também tem uma responsabilidade, a empresa tem uma responsabilidade, mas o que é o sério, o que é o grave? Ele não é um profissional isento, é claro que ele está responsável, se acontecer um problema, ele vai responder, e ele vai responder concomitantemente com a empresa, ambos vão responder por uma falha que exista. Agora, a gente sabe muito bem que muitas vezes os profissionais são envolvidos. Olha, você por favor resolve o problema, tá? Então, a cadeia produtiva, que se existisse, que ela não existe,
ela foi uma cadeia produtiva imposta, ela gera muito mais problemas do que soluções para nós, tá? É bom também a gente pensar que antes do caso de Euclides da Cunha Canudos, a gente teve um caso anterior que foi muito grave, onde a gente teve um impacto ambiental e sanitário terrível para a população. Por quê? Porque os animais eram mantidos também numa propriedade clandestina, e é interessante que ele sempre fala, não, mas isso era clandestino. Ué, mas as pessoas, os agentes públicos, eles têm que combater justamente a clandestinidade. Mas qual é a clandestinidade que, na verdade, eles combateram? Não, eles estão sempre pensando nos empresários, na exportação, mas e o mercado interno? Então, gerar emprego, a gente tem oportunidades únicas de gerar emprego nesse país com equidade social, com responsabilidade, com respeito e sem colocar em risco uma espécie tão preciosa, né, para a população brasileira e até para a população mundial, porque enquanto a gente não tinha meios de transporte como nós temos hoje, nós tínhamos todo o transporte feito, e ainda temos hoje em dia, voltado para o transporte feito pelos jumentos. Então, o que a gente tem que entender? O interesse econômico, se ele não for equilibrado com as questões sanitárias, com as questões éticas, e quando eu falo as questões sanitárias, eu estou falando as questões sanitárias dos animais, as questões de saúde pública para o ser humano e das questões de saúde ambiental. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E no caso, por exemplo, dos jumentos de Canudos e Euclides da Cunha, nós tivemos, além dos casos, que foram muitos, de mormo e anemia infecciosa equina, que inclusive são doenças que colocam em risco todo o rebanho de equídeos do estado da Bahia e por onde eles passaram, sendo que nós tivemos eventos para aquelas pessoas que gostam de eventos, exposições... Um pouco na fala da senhora, se ela puder retornar um pouco. Para mim também ficou a sua. Para mim também ficou a sua. Vou tentar repetir. Quando, na verdade, a gente tem doenças como essas, a gente compromete outras atividades, por exemplo, exposições de cavalo, as questões reprodutivas de pessoas que levam um cavalo ou uma égua para ser coberta em algum lugar, a comercialização de compra e venda de outros equídeos. Então, o ano passado, com tudo isso que aconteceu, a gente tinha uma exposição nacional dos jumentos, que era no estado de Minas Gerais. As pessoas que queriam levar os animais, eu conheço muitas pessoas do estado de Minas Gerais que trabalham, que são médicos veterinários, que trabalham não só no campo, mas também na pesquisa, são pessoas que me disseram que foram feitas muitas exigências em relação aos exames para garantir que aqueles animais estavam em boas condições, não ofereciam risco nem de anemia infecciosa e nem de mormo, por conta que, além de tudo, o mormo é uma zoonose. É uma doença grave e importante que vitima muitas pessoas. Fora isso, a gente teve doenças graves para esses cavalos, hemoparasitoses, que comprometeram muito o estado geral desses animais. Nós tivemos dificuldades, inclusive, para o manejo, porque olha o que aconteceu. Os animais estavam numa propriedade clandestina. Muito bem. Essa propriedade clandestina, as pessoas que estavam fazendo toda essa ação criminosa para esses animais, elas desapareceram. O escritório que eles davam o endereço em São Paulo que existia, não existia. Era uma sala que não tinha ninguém dentro, tá? E aí o que foi que aconteceu? Quando, na verdade, nós assumimos a responsabilidade, nós somos proibidos de tirar os animais de uma propriedade péssima, que não tinha alimentação adequada, que não tinha divisão, não tinha local para tratar os animais. Então foi uma situação muito difícil que nós administramos por quase um ano, até conseguir que todos os animais fossem testados, todos os animais que deram positivos foram eliminados pela Agência Agropecuária e do Estado, não na velocidade como que nós gostaríamos, não foi assim que aconteceu, tá? É importante deixar registrado que nós tivemos um papel fundamental da participação do professor Adroaldo Zanella, que é um professor da disciplina de bem-estar animal da USP, aqui de São Paulo, mas ele trabalha no campus de Pirassununga, e graças a ele a gente conseguiu agilizar a realização desses exames.
Numa audiência pública que nós tivemos na Câmara dos Deputados o ano passado, eu conversei com o responsável à época da ADAB, o Rui, e ele me disse que eles receberam exames errados, que ia demorar a troca, que não sei o quê, e isso estava atrasando tudo, mas eles não se mobilizaram para tentar agilizar todo o procedimento que deveria ser feito com aqueles animais. Outra, os animais, se estavam numa propriedade, eles precisavam ser registrados, identificados. Eles não fizeram isso, quem fez isso fomos nós. Então, os animais receberam brincos de identificação, eles receberam vermífugo, eles receberam uma quantidade enorme de atendimento e cuidados que o professor Pierre Scrodo, que é um professor da UFAL de Alagoas, que fazia parte desse grupo de gestão, junto com a professora Chiara Oliveira e o professor Sidney Sakamoto, que são de universidades próximas aí do Nordeste, sem eles a gente não teria conseguido resolver o problema. Por quê? Porque eles não fizeram nada. A gente que pôs veterinário, através do professor Adroaldo, nós comprávamos comida semanalmente para esses animais, então quantidades e mais quantidades de feno, vacina, vermífugo, medicamentos para cuidar. Os animais tinham inúmeros problemas de saúde, nenhum cuidado foi prestado pela agência agropecuária, ou em nenhum momento ela se sensibilizou e falou assim, não, nós vamos fazer. No fim, depois de tudo pronto, nós tivemos que arcar com o custo de novos exames para poder fazer o transporte, pagar o transporte desses animais para uma propriedade adequada, pagar todas as vacinas para garantir que esses animais ficassem bem, aqueles que não morreram, porque a propriedade não tinha nem água, então toda a estrutura para isso nós tivemos que pagar, fora que o proprietário da terra fazia uma perseguição com os veterinários que estavam trabalhando ali, doutor Aline e doutor Frederico, de uma forma muito complicada, né? Não deixando com que eles exercessem um trabalho extremamente importante para aqueles animais, sendo que o doutor Frederico depois teve um problema de saúde, precisou se afastar, mas a Aline, mais os ajudantes que nós contratamos para ajudá-las, se mantinham ali permanentemente, né? Então, eu acho que isso mostrou o descaso que existe em relação a gente manter uma cadeia produtiva. Se realmente o órgão ambiental tivesse interessado em criar uma cadeia produtiva, primeiro, ele teria chamado técnicos, especialistas no tema para discutir. Não foi isso feito. Por várias vezes a gente já perguntou, a gente já falou, eles não disseram quem foram os técnicos que foram ouvidos para que, na verdade, eles estabelecessem esse documento. Eu estava na live, e você pode olhar, se você tiver como acompanhar, eu fiz vários questionamentos para ele em relação a isso, quem foram os técnicos que participaram, né? E o que eles fizeram foi simples e exclusivamente pegar uma cadeia produtiva que já existe para outras espécies e botar a mesma cadeia produtiva para ser útil para os jumentos. Então, veja, quando você até fez uma pergunta assim, mas a gente pode melhorar a questão reprodutiva desses animais, é o seguinte, ninguém vai conseguir mudar o tempo de gestação desses animais, que é bem longo, tá? Ninguém vai conseguir, ou vai querer o que agora? Pegar éguas comuns para gerar jumento, para matar jumento depois? Por quê? Qual a finalidade? Sendo que nós temos programas éticos para isso. Então, se estão sobrando os animais, de uma forma em geral, que não são mais benquistos na propriedade, deveriam ser feitas leis, normas, se pensar num local para se fazer um santuário que fosse, um local onde esses animais pudessem ser mantidos, criar programas que possam levar esses animais para fazer parte de cadeias de produção, de produção familiar no interior, com educação, com instrução, com aspectos sanitários corretos, melhorando a vida daquele trabalhador que realmente precisa, principalmente aqueles que estão nas áreas distantes do Nordeste, do mesmo jeito que a gente sabe que se criou mecanismos para captar água, para melhorar a produção do ponto de vista do plantio. É possível se pensar, e países na África, que são muito parecidos com o nosso, porque quando a gente olha a movimentação geológica que aconteceu no passado, nós tivemos um deslocamento de uma região da África. E essa região da África é uma região que tem um clima, características muito semelhantes a nós.
Por isso que lá eles têm os jumentos e nós temos aqui. Eles não são exatamente iguais, geneticamente eles têm pequenas diferenças, mas eles fazem parte de um mesmo grupo com características extremamente semelhantes. Se a gente trabalhar dessa forma, a gente vai gerar emprego e renda para quem está no campo. A gente vai gerar uma cadeia de produção de produtos com muito mais qualidade para aquele homem do campo. A gente vai fazer com que se crie um vínculo entre o trabalhador e o animal, porque o animal vai ser cuidado adequadamente, com respeito, com ética, e ao mesmo tempo o animal vai poder ser útil durante um bom período para aquela pessoa poder melhorar a qualidade de vida dela e da família dela. Por outro lado, nós vamos poder empregar profissionais, aí sim, que vão ser veterinários extensionistas, que é um campo muito importante que a gente foi perdendo ao longo do tempo, porque as empresas contratam os profissionais veterinários para vender produtos que elas têm interesse de produzir, se perdeu esse papel do veterinário extensionista, que é aquele veterinário que vai na propriedade, ensina, orienta, explica e periodicamente visita as propriedades, que é o que as antigas casas da agricultura, eu não sei aí na Bahia, porque eu moro em São Paulo, mas as casas da agricultura aqui tinham e têm até hoje, tá? Então eu acho que o que está faltando é de fato construir uma política pública para os jumentos. Ah, mas então vamos produzir leite. Mas vai produzir leite para quem? Quem vai ganhar? Porque, em geral, quem ganha com isso, Mário, e eu não tenho nada contra nenhum empresário, mas eu tenho sim contra o empresário que só pensa no lucro dele. Ele não pensa no lucro daquele que vive, da qual gera riqueza para ele. E esse é o maior problema. Tá? Então eu acho que o que nós estamos precisando é fazer um debate amadurecido e de fato querer resolver o problema do jumento, o problema social que existe e o problema fundamental que é a geração de emprego, porque ele está envolvido no social, né? Então, fora todos esses riscos, por último que eu queria falar para você, porque eu não sei quanto tempo ainda a gente tem, eu acho que a gente tem um problema que acho que ninguém comentou até agora. Quando foi feita essa denúncia, quando as pessoas chegaram na propriedade, existia trabalho escravo de outros chineses que não falavam nenhuma palavra em português e que eram mantidos em condições péssimas, fechados em casebres, tá? Eles não tinham o que comer, eles não tinham como sair dali e era eles que eram responsáveis por manter aqueles dias os jumentos reunidos numa determinada área, porque a propriedade não tinha cerca, não tinha divisão, não tinha nada. Era um descampado enorme lá no sertão, para que os animais não desaparecessem, né? E essas pessoas também desapareceram logo após, né? Provavelmente foram retiradas por essas pessoas, né? Esses empresários chineses que estavam aí e que usavam o escritório de fachada em São Paulo para fazer esse tipo de prática. Ou seja, nesta cadeia que vem sendo montada, existem muitos buracos. E essa questão de, não, mas agora a gente tem uma normatização, isso não quer dizer nada. A gente tem milhares de normatizações que não são fiscalizadas. E esse é o grande problema que nós vemos que vai continuar acontecendo, né? Fora a desumanidade. Eu queria só alertar, fazer uma colocação para apoiar uma coisa que o Yuri disse, que a gente vê sempre, quando as pessoas não têm argumentos fortes, embasados tecnicamente, elas, na verdade, usam argumentos assim, porque as pessoas se emocionam, porque as pessoas são sentimentais, porque as pessoas não respeitam a cultura. Mas me parece que no Nordeste nunca teve cultura de matar jumento para comer. Nunca existiu isso. Pode ter matado e comido outros animais, como faz até hoje. Mas no caso dos jumentos, não. Então está se impondo uma cultura para o nordestino que não existe, né? E nesse ponto, eu acho que essa é uma cultura importante da gente manter, sem dúvida, por que não? Só que precisa de apoio, precisa de organização. E me parece que os órgãos da agricultura da Bahia não têm essa organização. Eles não têm dados, não têm informação, não têm nada. Então, toda vez que tiver um debate, é importante a gente ter dados que possam embasar os nossos argumentos. Uma boa argumentação é feita com dados científicos, técnicos, dados reais, que a gente possa consultar. E não por achismo ou impressão, não, mas eu acredito que, mas eu acho.
isso não resolve nada, tá? Então eu acho que assim a gente fica triste, né, que num momento tão delicado do país, ao invés de tentar contribuir para que a gente possa melhorar de fato a qualidade de vida da população brasileira, alguns profissionais e alguns órgãos técnicos estão interessados em exportar produtos que a gente nem sabe quando vão acontecer e impor à população uma cadeia produtiva que não existe. Me parece que você fez uma pergunta também para ele, falando sobre uma cadeia produtiva do leite que existe na região Nordeste. Olha, Só não para existe. não é bem uma cadeia produtiva. Eu conheço um produtor que há mais de Ah, 20 ok, anos ok, ele ok. vende leite de jumenta. Ele cria umas 15 jumentas lá e Ótimo. comercializa leite. Ele vende a É, R$ 25 o litro do leite da jumenta. na verdade, é uma coisa cara, mas é uma coisa que exige uma avaliação sanitária rigorosa, né? A produção de leite é uma coisa que a gente sabe que existe, mas ela tem um rigor e precisa ser cumprida. Então, assim, se ele cumpre com esse rigor para a produção do queijo e para a produção do leite, tranquilo. Será que a gente precisava disso? Eu acho que não, porque se o litro custa R$ 25, quem é que vai comprar? Mas tudo bem, se ela cumpre com toda a prerrogativa sanitária adequada, com todos os mecanismos para isso, e vai ter alguém que vai pagar esse valor, tranquilo, ele pode fazer. Está mantendo os princípios de bem-estar animal? Sem problema. Mas me preocupa o seguinte, Mário, olha, para que uma fêmea produza leite, ela tem que gestar um animal. E para ela gestar um animal, ela tem que ficar prenhe. E quando ela fica prenhe, a gente não sabe se vai nascer um macho ou vai sair uma fêmea. Então, a gente tem 50% de chance de nascer um macho. E ele não vai ser um produtor de leite. Ele vai ser um animal que vai fazer parte de toda essa cadeia de problemas que a gente está encontrando. Então, será que a gente não teria que pensar nisso também? Já que eu quero ter, não estou criticando essa pessoa que você falou. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas você pergunta para ele, já que você o conhece, pergunta para ele se não é assim. Quando nasce, como é que ele faz? Ele está fazendo seleção de embrião? Eu não conheço nenhuma linha de pesquisa nesse sentido. Ah, vamos fazer uma inseminação só com embriões do sexo feminino, só fêmeas. Não vou me inseminar com nenhum macho. Eu não conheço. Tá? A inseminação não é um processo fácil, não é um processo simples, mas vamos que se faça a inseminação. A inseminação simples, sem o trabalho da genética no laboratório, ela também não vai garantir que você vá conseguir separar machos de fêmeas. E esse é um grande problema. Então, me parece que a gente não tem respostas ainda para uma série de questões que a gente deveria responder primeiro para depois entender o que fazer. Por outro lado, a gente tem inúmeros problemas. Os surtos dessas doenças infecciosas, você viu que o próprio Maurício falou, apareceu um burro, agora há pouco tempo, que deu positivo para mormo. Bom, e o burro veio da onde? Ele pegou mormo de quem? Porque a cadeia de transmissão ela é direta. Precisa existir um contato de um indivíduo com o outro. E qual é a cadeia de transmissão? Como é que ela fica? De algum lugar veio. Será que eles fizeram essa barreira sanitária? Eles fizeram essa investigação epidemiológica para saber dessa cadeia de transmissão? Aqui em São Paulo, alguns anos atrás, nós tivemos um cavalo positivo e depois uma suspeita de cavalos positivos de corrida aqui na cidade que eu moro. Tá? Um caso foi positivo em São Paulo, eu moro em Jundiaí, em São Paulo, um Aras inteiro de cavalo de corrida, de puro sangue inglês, aqui com essa suspeita. Né? O que aconteceu? Imediatamente as autoridades sanitárias vieram, interditaram a propriedade, fizeram a pesquisa e ficaram aguardando, teve uma mobilização gigante, porque eles queriam abater logo os animais, não se permitiu, se fez a contraprova com a suspeita e os animais não eram positivos. Então, o que a gente entende é que existe uma responsabilidade sanitária muito forte, que não é uma responsabilidade empresarial. E uma coisa bem importante da gente entender é que a cadeia produtiva do leite no Brasil ela é extremamente cruel. Quando a gente fala em leite, tanto de vaca quanto de cabra, tá? Ambos, na verdade, são cadeias produtivas que
causam um grau baixíssimo de bem-estar nos animais. É muito simples, basta qualquer pessoa que queira pesquisar, eu convido a procurar os manuais do pessoal do Éticos, do professor Matheus Paranhos, na Unesp de Jaboticabal, elas são disponíveis no site do Grupo Ético, na Unesp de Jaboticabal, onde ele tem materiais que mostram como você vai fazer quando você faz o desmame do bezerrinho, que ele tem entre 3 e 7 dias de vida, como você deve fazer para alimentá-lo, para cuidar, porque existe um comportamento natural que é imprescindível que os animais tenham que ter. E, baseado no interesse de cada vez aumentar mais a produção, a gente comete equívocos terríveis. Um deles é esse, né? Impedir que exista um comportamento materno-filial num momento crucial da vida dos animais. Tem muitas coisas que não só o fornecimento de leite, que a mãe ensina para o filhote para que ele tenha condição de sobreviver de uma forma positiva. Uma outra questão muito importante é que do outro lado existe sempre uma seleção genética para que as vacas cada vez tenham um úbere maior, e é com certeza o que vai acabar acontecendo com as jumentas, cada vez o úbere seja maior para produzir mais leite durante o dia. A gente chega ao absurdo de uma vaca gerar 60, 70 litros de leite por dia, com um úbere enorme, que não permite que ela consiga andar, porque ela fica com um úbere de um tamanho imenso, então ela tem muita dificuldade de se manter, aquilo dói terrivelmente e ainda por cima gera outros problemas de postura, então problemas locomotores, problemas mamários, quadros de infecção e por aí afora. Então, só para você entender que toda vez que a gente resolve investir numa cadeia produtiva, a gente tem milhares de problemas que acontecem correlatamente e que são escondidos da população. Então, quando a gente quer fazer um debate de fato evidente, nós temos que olhar para esse lado, porque aí a escolha vai ser de cada um. Então, assim, eu quero continuar tomando leite. Ótimo, beleza. Mas como é que é a cadeia produtiva do leite? Será que eu conheço? Não sei. E eu conheço muitas pessoas que nem gostavam de bicho, não eram pessoas que nem eram veterinários, nem zootecnistas, nada, nem biólogos, nada. Que também isso é um erro, achar que todos os veterinários, zootecnistas e biólogos gostam dos animais. Não é bem assim. E no fim, depois de um determinado período, as pessoas chegaram à conclusão, estudando, vendo o impacto que isso causa na saúde humana, na saúde animal e na saúde ambiental, elas optaram por não consumir mais esse produto, né? E hoje a gente já tem milhares de produtos de extrema qualidade sanitária e que oferecem a mesma qualidade alimentar. Uma coisa importante é que em breve, provavelmente, a gente também vai poder ter leite de vaca sem tirar o leite da vaca, porque hoje a gente já tem a questão da carne celular, né? Que é uma carne onde você, a partir de uma célula de um bovino, você começa a poder produzir carne para a população. A gente já tem isso no Brasil, eu mesmo já consumi algumas vezes dessa carne, tanto como hambúrguer, como se fosse carne moída, então isso já está disponível no mercado. Os maiores frigoríficos brasileiros, a JBS, Marfrig e outros que estão por aí, Seara, já estão produzindo produtos feitos de carne que não é carne, como a gente chama, que é a carne celular, tá? Isso sem contar com a enorme variedade de produtos comerciais de alta qualidade nutricional que estão surgindo sem que, na verdade, a gente tenha que fazer o consumo de produtos de origem animal. E aí fica uma pergunta assim, mas será que a gente pode continuar consumindo? Olha, se a pessoa quer continuar consumindo, sem dúvida ela pode, mas procura saber como aquele produto foi feito. Procura entender se de fato você não está endossando uma cadeia produtiva que na verdade não é boa nem para você, nem para a sociedade onde você vive e nem para o país que você mora, né? Recentemente a gente viu que, apesar do caos econômico, né, que a gente está enfrentando no mundo inteiro, em especial aqui no Brasil, o que talvez salve um pouco a pátria é a produção agrícola. Mas olha que interessante, não é a produção de produtos de origem animal. O que, na verdade, está salvando o Brasil, pelo menos em relação à produção, é a soja, é o trigo, é o milho, e não a produção de bovinos. Oi? Tá
picotando um pouco a fala da senhora. Não estou te ouvindo. Picotou um pouco a fala da senhora. Pois é. A senhora está assim também. Picotou um pouco, aí não deu para acompanhar o raciocínio. Desculpa. Veio algumas palavras, faltaram outras. O que eu disse para você é que, assim, uma semana atrás saiu um relatório sobre a economia e a produção agrícola. E o que eles mostraram foi que, apesar do caos mundial e brasileiro em relação aos aspectos econômicos, nem vamos falar nos aspectos de saúde, os aspectos sanitários, né? O que talvez melhore um pouco o PIB do Brasil foi a produção de soja, de milho e de trigo, que são os 3 principais produtos que o Brasil produz em larga escala para exportação e para produção interna, produção de ração e outras coisas. Não foi a exportação nem de carne bovina, nem de aves e nem de suínos. Isso não estava nos cálculos. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado, porque enquanto muitos países se beneficiam com a produção agrícola, às custas de trabalho sofrido da população, aos danos ambientais, aos riscos sanitários, ao dano da terra, né, porque a terra se torna improdutiva, a população aqui fica privada do consumo de uma série de produtos que é exportado. Em nenhum momento a gente viu que as pessoas iam distribuir produtos alimentícios aqui. E eu vi no estado do Paraná, Santa Catarina e aqui em São Paulo, as pessoas jogando fora ovos, as pessoas jogando fora leite, porque não tinha um mercado consumidor. Mas por que não tinha mercado consumidor? Porque elas não queriam perder o valor do produto que ela achava que o produto valia. Então eu jogo fora, mas eu não sou capaz de dar isso para ninguém. Então isso é uma forma muito cruel de trabalhar com aquilo que aparentemente é importante para o país. Então, eu acho que as pessoas precisam ter um olhar mais crítico, olhar com calma para todos os setores, falar daquilo que elas entendem. Por exemplo, eu não sou economista, eu simplesmente vi um dado, uma informação e estou passando. Agora, falar de doença, produção animal, isso eu sei falar bem. Eu sei falar bem porque eu sou veterinária já há quase 37 anos, né? Então, ao longo da minha vida, eu me permiti estudar, continuo estudando, para poder estar atenta, lendo, me informando e entendendo exatamente qual é o momento que a gente precisa apoiar ou condenar uma prática, como nesse caso, o abate de jumentos, que é absolutamente condenável, seja do ponto de vista da ética, da moralidade, do respeito sanitário e realmente em relação ao respeito ao nacionalismo realmente que a gente tem que ter pelas culturas e tradições que são de fato brasileiras. Professora, a senhora falou bastante, eu agradeço aí pelos comentários, né? Muita informação. Eu que agradeço. Essa live de novo, as pessoas que quiserem ouvir também, novamente, vão ter a oportunidade de fazer isso aqui na live, né? No Story, né? Que ela fica disponível por 24 horas, e também eu vou fazer a publicação na íntegra das 3 lives, né? A gente está na terceira hora, no meu blog no Canal Rural. Então, ótimo. Eu quero agradecer as pessoas que participaram, que estão participando. Vou ver se eu cito alguns nomes aqui. Geoveg, que está desde o início, a doutora Chiara também, a Aline Rocha. Eu vi aí também Cândido da Cafeteria Rigno. Tem aqui Neder José também. Deixa eu ver. Eu vi a Yuri, doutor Yuri, que falou também com a gente aí. A própria Gislaine, que também fez um comentário na segunda hora da live. Teve um amigo meu, Marcel Júnior, também, que estava acompanhando a gente. Nanda Mendonça. Deixa eu ver aqui, quem mais? Carolina Bussi. Bom, acho que muita gente entrou e saiu. O que dá para a gente citar aqui, a gente consegue. E acho que é isso, né? Um debate hoje que foi muito rico assim, de informação. Acho muito importante, né, a palavra da senhora. E a gente espera que o governo, né, possa estar atento, né, a essas demandas que as pessoas que atuam na defesa dos jumentos, na Frente Nacional do Jumento, têm para eles, né? E que
possa encontrar um consenso. A gente, assim como jornalista, que está ouvindo os diversos lados da história para não ficar só no lado oficial, né? E é importante que a gente traga esclarecimento, sobretudo técnico, como o da senhora. Tá certo? Eu Então, só queria agradecer mais fazer um uma vez. comentário, se você me permitir. Primeiro, eu queria te parabenizar pela gentileza de você permitir que nós fizéssemos o contraditório. Depois dizer que quando você fala com o governo, eu queria que conclamar as pessoas, eu sei que quem está nos vendo agora são poucas pessoas, mas como você disse que vai ficar, que as pessoas têm que se mobilizar, elas têm que cobrar das autoridades do estado, da cidade delas, que as medidas sejam tomadas de forma adequada, né? Então, toda vez que você precisar, você conte conosco. Te agradeço demais e queria agradecer o seu papel enquanto imprensa, que anda tão desprestigiada. Então, esse papel tão importante, que é esclarecer sobre esse e outros assuntos que eu sei que você está esclarecendo. Então, queria fazer, em seu nome, o agradecimento para toda a imprensa brasileira que tem sido honesta, transparente, persistente, para que a gente possa levar a informação correta para a nossa população. Muito obrigada mesmo, viu? Fica a minha gratidão aqui para você. Doutora Chiara, sempre que quiser manter contato também, a gente está disponível, né, para outras conversas, outros esclarecimentos, né, propor alguma pauta também para a gente está para isso também. Eu mesmo digo para outras pessoas que estão acompanhando a live, né, e agradecer mais uma vez a todos que participaram aí. A gente vai estar fechando agora e, como eu disse anteriormente, vai estar publicando as lives no meu blog, no Canal Rural, na íntegra, né, no YouTube também, né, por meio do YouTube a gente publica. E aí, quem quiser acompanhar, ver mais alguma informação que porventura pode ter passado, ver de novo, enfim. Hoje, como eu falei no início, né, o meu blog ele, no Canal Rural completa 1 ano de atividade. E para mim foi um presente, né, ter essas lives aqui, três horas de quase 3 horas de live para estar levando informação de qualidade às pessoas para que elas possam compreender, né, sobre esse assunto importante que é o abate do jumento. Então, desejar uma boa noite para todos, que a gente possa seguir aí, principalmente com saúde, nesses dias que a gente está vivendo. Um abraço aí. Um abraço, obrigada.